tempo, não, vambora para o vídeo. Notícias do São Paulo, essa edição Mercado da Bola, né, que tá rolando muito nos últimos dias aí, com o mercado quente. Vamos trazer algumas atualizações do Marcos Antônio, se tal não tá na mira do Flamengo, do Alan, volante do Flamengo, que pode interessar o São Paulo. Vou atualizar vocês sobre esse assunto. Mais informações da eterna novela da troca do São Paulo com o Botafogo e sobre o lateral que muita gente me perguntou do Mirassol, o Lucas Ramon. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e se você curtiu meu trabalho, considere ser membro do canal, que também vai me ajudar bastante. Vamos lá. Começando pela informação mais concreta que eu tenho, que é a do Alan. A informação surgiu lá no Rio de Janeiro com o Vene Casagrande e eu confirmei pelos lados do São Paulo que existem sim conversas entre o São Paulo e o Flamengo pelo volante Alan. Para quem não lembra do Alan, é aquele jogador que estava no Atlético Mineiro e aí foi para o Flamengo, e no Flamengo ele não teve o mesmo brilho que ele teve no Atlético Mineiro, até porque a concorrência no Flamengo é absurdamente grande. Mas o Alan é um jogador que foi revelado na base do Internacional, não chegou a jogar profissionalmente no Brasil, foi para o Liverpool, e do Liverpool ele foi emprestado para o Hertha, foi emprestado para a Bélgica, para o Santridin, foi para a Finlândia antes, depois jogou no Hertha, jogou no Chipre, jogou no Frankfurt, e aí veio emprestado para o Fluminense, que foi quando ele despontou aqui no Brasil, fez um ótimo campeonato pelo Fluminense, ficou aquela novela de o Fluminense comprar ou não comprar o jogador, e ele acaba indo para o Galo, e é muito importante para o Galo na conquista do Brasileiro, da Copa do Brasil, naquela tríplice coroa de 2021, e aí em 2022 ele sai, 2023 ele sai do Galo para o Flamengo. E aí no Flamengo ele faz aí, ele já tem 87 jogos pelo Flamengo, mas não tem o mesmo destaque, o mesmo protagonismo que ele tinha no Galo, quando ele era até considerado um dos melhores volantes do Brasil. Sem tanto espaço no Flamengo, ele está aí naquela lista dos jogadores que são negociáveis, né? Então ele pode sair do Flamengo, principalmente se o Felipe Luiz renovar o contrato lá com o time carioca. Então o contrato do Alan com o Flamengo vai até o final de 2027 e o São Paulo conversa com o Flamengo para saber se vai utilizar o jogador, se está nos planos para o ano que vem ou se não está nos planos para o ano que vem, para tentar um movimento por empréstimo. Ainda está sendo discutido todos os modelos, mas a tendência é que a negociação seja por empréstimo. O São Paulo tem aquela condição financeira que a gente já conhece, né? Tá buscando aí jogadores por empréstimo com opção de compra, então a conversa com o Alan se encaminha para ser a mesma, nesse sentido de empréstimo dele do Flamengo para o São Paulo. E ainda do outro lado, né, surgiu a especulação de que o Flamengo teria interesse no Marcos Antônio. Eu conversei tanto com o São Paulo quanto com representantes do atleta e ninguém recebeu nenhum contato do Flamengo, nem oficial, nem aquela sondagem, pelo menos por enquanto, não passa de uma especulação o Marcos Antônio estar na mira do Flamengo. Momento, a tendência é que nem o Ferrarese vá para lá, a não ser que nesses próximos dias os clubes consigam chegar aí num acordo. O jogador que chegou a ficar mais próximo do São Paulo foi o Joaquim Correa, mas o São Paulo acreditava que o valor que teria que dividir de salário com o Botafogo não compensava, não era equilibrado com o empréstimo do Ferrarese ao Botafogo. O São Paulo segue batendo pé pelo Vitinho, é o grande interesse do São Paulo nesse momento, mas por enquanto nada de avançar essa negociação, então está mais perto de não acontecer do que de acontecer, e a gente vai ficar monitorando esse caso. Sobre o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, informação do André Hernan, que ele tem um contrato encaminhado aí com o São Paulo, ele tem contrato com o Mirassol até abril, e poderia chegar livre, né, para o São Paulo, aquele contrato de pré-contrato que pode ser assinado 6 meses antes do término do vínculo com o clube atual, e o São Paulo estaria conversando com o Lucas Ramon para fazer esse modelo de negócio, e aí então abriria conversas com o Mirassol para tentar uma liberação antecipada. A informação do André Hernan a gente não precisa nem desconfiar, né? O André Hernan é um dos caras com maior credibilidade na imprensa, mas eu não tenho essa informação, tá? Então, se você perguntar para mim se o São Paulo está negociando com o Lucas Ramon, as minhas fontes lá do São Paulo não confirmam essa informação, afirmam que não conversaram nem com o Lucas Ramon, nem com o Mirassol. Isso quer dizer que é mentira? Não, não quer dizer que é mentira. Quer dizer que o André Hernan tem uma fonte, eu tenho outra fonte, uma fonte está falando para ele uma coisa, outra fonte está falando para mim outra coisa. Então, nesse momento, a informação que eu tenho é que o São Paulo não está negociando ainda com o Lucas Ramon, mas a minha fonte falou, o Mirassol é um time que foi muito bem no campeonato e todo mundo tá de olho mesmo nos jogadores deles, mas não confirmou que o Lucas Ramon seria um desses atletas a negociarem com o São Paulo. Ele então, trouxe um cenário importante. No que ele trouxe,
a situação do Alan está travada por conta da falta de renovação de contrato do Filipe Luís, o técnico do Flamengo. E aí qualquer planejamento do Flamengo para a próxima temporada está travado neste momento, porque a prioridade é entender se de fato o Filipe Luís for ficar. Porque se o Filipe Luís for ficar, o Alan está fora dos planos. Mas se o Flamengo contratar um novo técnico e esse técnico acredite que possa utilizar com mais frequência o Alan, e isso serve para diversas outras situações, como o Michael, tem lá o Everton Araújo, que parece estar negociando com o Grêmio, tem vários jogadores lá do Flamengo que tem uma situação indefinida. Então, enquanto eles não resolverem essa situação do Filipe Luís, eles não vão tomar nenhum partido. E aí veio nesse tom aí a situação do Vene Casagrande. E aí a gente vai a campo, a gente vai apurar, a gente vai entender cenários, até porque do que eu tinha de informação antes, não tinha evoluído na sondagem há pelo menos 2 semanas, a gente sabe que o mercado se movimenta, mas há 2 semanas o São Paulo tinha feito sim uma sondagem, mas os valores eram bem altos, tá? Os vencimentos do Alan beiram ali com tudo, luva e tudo, beira ali 1 milhão por mês, né? Mas numa vida para o São Paulo não pagaria luvas, porque seria um empréstimo, enfim. E aí a ideia do São Paulo seria, a gente consegue um empréstimo do Flamengo, já que o Flamengo tá querendo vender o Alan. E aí tem outras equipes, principalmente do futebol mexicano, que topam bancar essa contratação. Só que o Alan quer permanecer no futebol brasileiro. Até o Atlético Mineiro estuda também a possibilidade de fazer negócio pelo Alan. É um concorrente ali que o São Paulo também tem. E aí a ideia do São Paulo é, Flamengo, você me empresta o jogador, a gente bota uma opção de compra aqui, uma meta para obrigação de compra, como aconteceu com o Enzo Dias, como tinha o TAP e vários outros. Eu boto uma meta, ele batendo essa meta, a gente paga os valores que a gente for definir ali, até do que eu tenho aqui de informação prévia, essa obrigação de compra seria algo em torno de 4 milhões de euros, tá? Então é mais ou menos esse cenário que o São Paulo estaria trabalhando ali para conversar essa obrigação de compra. E aí o São Paulo está aguardando para ver se o Flamengo vai realmente se desfazer do atleta. Pelo que eu pude conversar com as pessoas que trabalham com o Alan, existe sim um otimismo dessa definição acontecer. Obviamente eles priorizam a permanência do Flamengo, mas caso ele não seja utilizado, eles veem como uma boa possibilidade de jogar no São Paulo, porque há um entendimento de que no tricolor paulista eles teriam continuidade, eles gostam do estilo do Crespo, eles entendem que num sistema com 3 zagueiros o Alan pode evoluir bastante. Foi assim que ele se destacou no Atlético Mineiro em algumas oportunidades, com o São Paulo jogando lá com uma linha com 3 zagueiros, ou né, pelo menos no esquema de jogo, na hora ali jogava mais ou menos nesse modelo. Então há uma certa vontade, para falar a verdade, do staff, mas obviamente sem fechar as outras portas, como o Atlético Mineiro. O São Paulo é louco lá pelo Alan e poderia intervir aí nessa negociação. O São Paulo fechou já com o Lucas Ramon, tá? O Lucas Ramon tem um probleminha, ele tem contrato com o Mirassol até abril, então o Mirassol quer uma compensação financeira para liberá-lo antecipadamente. E aí o São Paulo fecha com o staff, acerta os valores. Eu ainda preciso de uma resposta para a gente definir a apuração do salário. Tá, eu já tenho ali um norte, as coisas estão batendo, mas eu prefiro ouvir essa pessoa importante pra gente acrescentar e falar pra vocês mais ou menos como que seria esse salário do Lucas Ramon. Mas o São Paulo acerta com o staff, mas precisa do acerto com o Mirassol. O Lucas Ramon já decidiu que não fica no Mirassol, até seu nome foi cogitado no Corinthians, mas o Corinthians tem que resolver o transfer ban e tudo, e o São Paulo poderia antecipar esse negócio. Só que o Mirassol quer uma compensação. O São Paulo não vai pagar ao Mirassol, a gente sabe que o São Paulo não tem feito o movimento de pagar qualquer tipo de compensação para os clubes. Então o São Paulo está estudando uma estratégia de liberar um jogador. Do que eu tenho de informação, a ideia inicial do São Paulo é a liberação do Luan. O Luan é bem avaliado pelo Mirassol, é um jogador que há um entendimento por eles que seria um bom reforço, só que em um primeiro momento ainda sofre uma resistência do próprio Luan. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 26, então aí se ele fosse emprestado, até do que eu tenho de apuração, vem o Lucas Ramon, o Mirassol libera. Vem o Lucas Ramon em definitiva, aí assinaria um contrato de 2 temporadas, ele tem 31 anos. E aí o Luan ia para o Mirassol por empréstimo, só que aí o São Paulo bancaria uma parte dos vencimentos do Luan. Ainda também carece ainda de apuração a porcentagem, tá? Alguns ainda falam que é de 50% a 30%, que isso ainda seria negociável, mas ainda não houve essa evolução no salário, muito porque ainda há uma resistência do Luan de trocar o São Paulo pelo Mirassol. Essa negociação pode desenrolar nos próximos dias. O Paulinho, que é ex-jogador do Corinthians, ex-jogador também de Tottenham, a seleção brasileira, está nas tratativas, tem conversado aí sobre uma possibilidade, pode ser que ele acabe com o cara da posição e tudo, pode ser que acabe convencendo o Luan. A ideia inicial do São Paulo seria envolver o Luan, porque o Luan, você já sabe aqui, não tem feito parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada. Você acha que é uma boa esse negócio? Fala para vocês, tá? Não sou contra a chegada do Lucas Ramon, só na minha cabeça não faz sentido você liberar o Mailton por empréstimo para trazer o Lucas Ramon.
não bate, a conta não bate, sabe? Pra mim o Mailton é do mesmo nível do Lucas Ramon. O Lucas Ramon teve uma temporada boa, pô. Antes ele não vinha desempenhando bem, a mesma coisa do Mailton. Então assim, são movimentos no mercado que a gente questiona bastante a diretoria do São Paulo. O Vitinho é um acréscimo, o Vitinho seria um acréscimo do que a gente já tem, seria uma melhora. Aí beleza, é um upgrade. Top. Agora, o Lucas Ramon, pra mim, é mais do mesmo. Pode dar certo, ambiente diferente, tudo. Não estou questionando a contratação em si, repito. Só eu, como gestor, não me faz sentido eu emprestar um pro Fortaleza do mesmo nível para trazer outro. Então, enfim, são coisas aí do mercado do São Paulo que a gente ainda não consegue compreender.